Olá, meu povo, sejam muito bem-vindos ao Superação Podcast. E hoje nós vamos tratar de um tema muito importante, vamos falar sobre feminismo. E para falar sobre esse tema, eu chamei a pessoa certa, que é a professora Marcela, que inclusive foi professora do meu filho. É um prazer muito grande tê-la aqui, professora. Queria te deixar à vontade para você se apresentar, falar um pouquinho sobre sua missão de vida, sobre seu trabalho, sua formação. Fique à vontade. Então, gente, é um prazer estar aqui, a gente está muito feliz com essa oportunidade, né? E assim, queria colocar aqui o mais importante sobre mim é que caminho com Cristo há 24 anos, né? Sou casada há 28 com Carlos. E a gente tem recebido do Senhor uma missão, né? Que é o Ministério Agentes do Reino. E esse ministério é voltado principalmente para a área da educação. Como você disse, professora, dei aula para o Davi, para outras crianças também. A gente já teve algumas turmas aí, onde a gente teve a oportunidade de trabalhar vários temas muito importantes para esse tempo, né? Que a gente vive, né? Aqui no Ocidente. Então, a gente trabalha temas relacionados à cultura. Como que a cultura ela tem o poder de afetar a nossa vida, às vezes de uma forma muito negativa, né? E a fé, a nossa fé. Então, que a gente carrega como missão essa tarefa, né? De estar admoestando a igreja a respeito desses temas, informando a igreja a respeito dessas questões, os ismos, né, que hoje a gente tem na sociedade, né? Então, hoje, por exemplo, vamos falar sobre feminismo, né? E todas essas ideologias, elas tentam ser um substituto da fé, tentam ser um substituto da religião. Então, a gente precisa ter isso claro e que a maioria das pessoas não tem, elas não entendem isso, acham que é só política, mas não é. A coisa é muito mais profunda, né? E a gente procura, então, trazer esse entendimento, né, para a Igreja de Cristo, né? Essa é a nossa missão. É importante deixar claro que você não fala só de feminismo, Não. né? Você trata de marxismo cultural, Sim. fala sobre política com crianças, com adultos também. Sim, com E crianças. o que aconteceu assim que te despertou para tratar desse assunto com as pessoas? Então, o ministério começou em 2012, na verdade, não na forma de um ministério, começou na forma de um livro, né, que é o Agentes do Reino, né, que leva o nome do ministério. Deus começou a me dar essa história lá em 2012 e o que tinha acontecido na minha vida? Eu tinha passado 1 ano e meio dentro da UFRJ, né? Deus havia me dado uma direção clara para eu fazer um vestibular, tinha que ser para a UFRJ e tinha que ser um curso específico, que era serviço social. E eu fiz, muito descrente de que ia conseguir passar, né? Já era casada com 2 filhos, já tinha mais de 15 anos que eu não estudava. Como é que eu ia fazer para passar num vestibular tão difícil, né, da UFRJ? Mas passei, milagre, né? E entrei ali, fiquei 1 ano e meio fazendo serviço social ali no campus da Praia Vermelha. E no final de 1 ano e meio, tinha completado 3 períodos, Deus mandou sair da faculdade, né? E eu não entendi nada na época, a gente não entendeu, mas a gente está aqui para obedecer, né? Passaram-se o quê? Quase 10 anos, passaram-se 8 anos. Eu só fui ter clareza do que Deus estava querendo fazer através da nossa vida só em 2020, que foi o ano da pandemia. Quando eu saí da faculdade, foi em 2012. E foi 2 meses depois de eu sair que Deus me deu o livro. É uma história, uma ficção para o público pré-adolescente, tá? Nessa ficção não tem nada a ver com essas questões políticas, nada, né? Mas o livro nasceu ali e Deus começou a falar ao meu coração muitas coisas sobre, na época a gente falava muito sobre justiça, né? Então a gente fez um projeto na escola onde nossos filhos estudavam, né? Com uma disciplina extracurricular, que inclusive leva o nome de um dos nossos cursos, que é a Identidade Cultural, onde a gente trabalhava temas relacionados à justiça, né? E ali foi começando. Só que a coisa mesmo só chegou no ponto que a gente está hoje a partir do ano de 2020, que foi qual foi o start? Estávamos
quase ali, começando a pandemia. Estava perto de começar a pandemia. Um dia eu na internet vi um videozinho curto até do pastor Augusto Nicodemos. E era um vídeo bem curtinho, onde o tema lá do vídeo era alguma coisa de marxismo na igreja. E aquilo me chamou muita atenção. Por quê? Eu fui ter contato com o marxismo aonde? Dentro da UFRJ. Foi quando eu conheci marxismo. Porque a gente ouvia falar de Karl Marx, mas não sabia nada sobre ele, não sabia nada sobre o que ele pensava, nada sobre o que ele havia escrito, nada sobre nada. Mas na faculdade, amigo, ali, o negócio é muito difícil, né? Assim, já no primeiro dia de aula, a primeira professora já entrou falando, isso aqui é um curso marxista, se você não está satisfeito, pode ir embora. Então não é nem sutil, né? Não, primeiro dia de aula, professora de Serviço Social 1, né? Ela já entrou nessa... E eu fiquei assim, gente, curso marxista, o que significa isso? O que Karl Marx tem a ver com isso aqui, né? E aí, com 1 ano e meio de curso, ficou muito claro, né? Entendi, né, ali as premissas do marxismo, vi com muita clareza como que acontece esse sequestro, né, da mente dos jovens dentro da universidade. É um negócio brutal, brutal, entendeu? E eu precisava ver, ouvir, né, perceber com os meus sentidos como que isso acontece. Eu tinha 35 anos na época. Depois de 1 ano e meio saí, Deus mandou sair. E isso só se tornou útil para mim muitos anos depois, a partir de 2020, que eu vi esse videozinho do Augusto Nicodemos e ele falando sobre missão integral, né? Que é uma espécie de braço, né, do marxismo, né, dentro da igreja cristã evangélica. Né? E aquilo me chocou profundamente. Eu falei, gente, eu não acredito que tem marxismo na igreja, né? E ali eu comecei a estudar. Ali foi desenrolando um leque na minha cabeça. Eu comecei com uma sede muito grande de entender, né? E comecei a perceber realmente Deus me direcionando para isso. E aí a gente começa a estudar, compra livros e faz curso, e entendeu? E a gente está aí desde então trabalhando com essa área específica. A partir daí, começou ali em 2020. Essa missão integral, que seria, vamos dizer, a teologia da libertação versão protestante, isso, né? Isso, exatamente. Seria mais ou menos isso. Exatamente. Mas vamos lá, vamos falar sobre feminismo, porque se a gente for falar de marxismo cultural, a gente vai ficar até amanhã falando aqui. Exatamente. Tem muito assunto, acho que você vai ter que voltar aqui uma outra vez para a gente falar de marxismo também, que é um tema muito importante. Muito. Mas falando sobre feminismo, o que é feminismo? Para deixar claro para quem não entende ou acha que entende, que tem isso também, né? Feminismo é isso, às vezes não é o que o pessoal está pensando, não é o que normalmente se passa na mídia, na televisão. O que é? Então, o feminismo é, vamos dizer assim, a versão oficial, né? Do que a maioria das pessoas entende, é um movimento político, né? Que esse grupo de pessoas que se dizem feministas, eles entendem que existe uma desigualdade na sociedade entre homens e mulheres, e essa desigualdade produz uma desvantagem para as mulheres. As mulheres estão em desvantagem na sociedade em relação aos homens. Isso é o que eles dizem, né? E essa desvantagem é o que eles querem superar, né? Então, as feministas, ou os feministas, né? Eles lutam pela igualdade, né, entre os sexos, para que a mulher não fique mais em desvantagem. Essa é a versão oficial, né? E aí existem várias outras versões, que aí depende de quem está, o prisma de quem está falando, né? De quem está colocando a opinião. Tem gente que vai dizer que feminismo é puramente revolução sexual e por aí vai. Tem vários pontos de vista. Mas a versão oficial é essa, tá? Existe uma desigualdade que produz uma desvantagem. Então, vamos acabar com a desigualdade para que a mulher não fique mais em desvantagem, entendeu? Basicamente é isso que é o feminismo. É um movimento político, por quê? Porque ele tenta mudar as leis, tenta eliminar essa desigualdade, essa desvantagem por meio de mudanças, tanto na cultura quanto nas leis. Então, por isso é um movimento político.
Mas o argumento deles me parece bastante forte e convincente, né? Porque quando você olha para a história, as mulheres de fato sempre foram muito preteridas, né? Sim. O homem sempre prevaleceu, as mulheres eram muito oprimidas. Isso na época de Jesus, por exemplo, a poligamia lá entre os judeus era uma coisa normal entre os homens. Sim. As mulheres não, só podiam ter um parceiro. Agora o homem podia ter várias. E a mulher não podia trabalhar e tal. E até pouco tempo atrás, alguns séculos atrás, 100 anos atrás, a mulher não podia nem falar nada dentro de casa, né? Então, quando você olha para a história, as pessoas acabam ficando convencidas de que o feminismo é um movimento legítimo. Sim. Na sua opinião, seria, não seria? É bom, é ruim? Então, aí depende do seu ponto de vista, né? Então, por exemplo, isso que você falou é um fato, tá? É inquestionável, tá lá, tá na história, são fatos. Mas existe também um outro viés, existe também um outro ponto de vista. Se você pegar, por exemplo, o livro do Martin Van Creveld, eu não sei se é assim que se pronuncia, ele escreveu um livro chamado O Sexo Privilegiado. E ele vai dizer o quê? Que ele estava justamente, ele começa o livro, a abertura do livro, dizendo assim, olha, eu li o livro da Simone de Beauvoir, que é uma feminista muito, um ícone, né, do movimento. E ela, no seu livro O Segundo Sexo, ela fala, né, que o mundo é dos homens, né, e que as mulheres é o sexo secundário, e que, enfim, coloca ali toda aquela carga de ressentimento e tal, tal, tal. E ele lê o livro, fica muito mexido com o livro e ele resolve fazer uma pesquisa e procurar entender por que, que o mundo é o mundo dos homens, por que, que o mundo se desenvolveu dessa forma. E uma vez que as mulheres são 50% da população, por que acontece essa opressão? Por que essas mulheres nunca se rebelam, né? E então ele vai fazer uma pesquisa, ele é pesquisador, historiador, e aí ele começa a tentar chegar no ponto ali de desenvolver a pesquisa e ele fica travado. Até que ele vai um dia fazer uma caminhada para esfriar a cabeça, e aí ele pensa assim, e se a minha premissa estiver errada? Né? E se não existe opressão? Aí ele volta para casa e aí começa a fazer novamente a pesquisa, mas a partir dessa outra premissa. A mulher não é o sexo oprimido. Aí o material é vastíssimo. Aí ele começa, entendeu? Aí ele vai colocar também fatos que provam que a mulher sempre foi o sexo privilegiado, ou seja, poupada o tempo todo. Então, enquanto o homem vai para a guerra, né, o homem sempre trabalhou em profissões super arriscadas, em minas de carvão, e aquele negócio todo, a mulher sempre poupada, por ser o sexo mais frágil, né, por causa da gravidez, então a mulher é poupada, né, e ele vai apontar também vários fatos que comprovam também esse ponto de vista. Então, nós temos dois pontos de vista, os dois pontos de vista são reais, tá? Mas o movimento só fala de um, né? Exatamente, o movimento. Acho que esse que é o problema, que aí fica na mentalidade da população, a mulher oprimida, mas não vê o outro lado. Não vê o outro lado. Então, por exemplo, existem fatos hoje na nossa sociedade que você vai ver, por exemplo, quem morre mais por acidente de trabalho? O homem, é inquestionável, entendeu? Numa proporção muito grande, muito maior, entendeu? Que o homem morre mais fazendo por conta de acidente de trabalho. Por quê? Porque se expõe mais a perigos, a mulher não se expõe tanto. Quem morre mais por violência? O homem. Né? E existem inúmeros fatores que vão provar, se você tiver essa linha, você vai conseguir comprovar que a mulher ela é privilegiada na nossa sociedade, principalmente na atualidade, né? Então depende muito do seu ponto de vista. Eu acho que a gente tem que buscar um equilíbrio, né? E uma moderação quando a gente fala desse tema, porque é um tema delicado, porque existe realmente essa questão da mulher ter sido preterida mesmo ao longo da história, né? As mulheres não eram contadas, o pessoal fala, né? Jesus fez uma revolução ali, né? Do ponto de vista social. Por quê? Porque ele apareceu ressurreto primeiro para uma mulher, e o testemunho de uma mulher naquela época não valia nada, né? Legalmente, né? Naquela sociedade, o testemunho de uma mulher não valia absolutamente nada. Então, a gente sabe que várias questões,
né, que a gente vai pontuar ali na história, vários argumentos são reais. Só que o que é importante para nós enquanto cristãos, né? Porque eu acredito assim, o que importa para mim não é o feminismo, nem o marxismo, nem o comunismo, nada disso me interessa. O que me interessa é como isso afeta a igreja, entendeu? Porque o mundo jaz no maligno, isso aí, ninguém consegue mudar essa realidade, né? Essa realidade ela vai permanecer até a volta de Jesus, então eu não estou aqui para lutar contra isso, porque é uma causa perdida, né? Sim. O que me interessa é como isso afeta a igreja. Então, a questão que eu acho que é realmente importante para a gente é a gente entender a raiz, entendeu, do movimento. O que produziu o nascimento, o surgimento de um movimento político que busca eliminar essa suposta desigualdade e desvantagem das mulheres. Porque se você for analisar historicamente, o feminismo ele surge a partir do quê? De uma influência do liberalismo, né? Que é um movimento que surge do iluminismo, né? Então vamos lá, vamos tentar fazer uma linha aqui para o pessoal entender. Civilização ocidental, a nossa civilização, tá? Então nós temos ali 1000 anos de Idade Média, né? 1000 anos de governo da igreja, de uma cultura cristianizada, onde Deus está no centro, certo? Então, a gente aprende isso na escola, né? O teocentrismo, Deus está no centro, né? Quando chega ali século XIV, XV, que quando chega o Renascimento, começa a haver essa mudança. Aí entra o que a gente aprende também lá na escola, desde novinho, que começa a haver uma mudança de mentalidade, né? Naquela população ali da Europa, aqueles povos ali, e agora não mais o teocentrismo, mas o antropocentrismo, que bota o ser humano no centro, certo? Então agora não começa a haver, claro que isso vai levar alguns séculos, mas começa a haver um rompimento, tá, lento, com a autoridade das escrituras, com a autoridade da igreja, com a autoridade do próprio Deus, entendeu? Começa ali, século XIV, século XV. Quando chegamos no século XVII, nós temos o movimento iluminista, que aí é um corte radical. A razão, entendeu? Substituindo a fé. Total. Acabou a fé é lançada, né, para o campo do misticismo e não há mais espaço para a fé no debate público. Acabou. Agora é só a razão humana. Então, o que acontece ali? O que a gente vai ter? O que é importante para o ser humano entender? Principalmente a igreja. É que o ser humano, ele é essencialmente espiritual, tá? É a nossa essência, e essencialmente adorador. O ser humano, ele vai sempre adorar alguma coisa, nem que seja um pedaço de pau, uma pedra, o sol, a lua, a estrela, alguma coisa. Ele vai sempre adorar alguma coisa. Quando a gente entra ali no período do iluminismo, em que o homem ele se torna secularizado, né? Aquela mentalidade materialista de que o que existe é só o que a gente vê aqui por meio dos sentidos e a gente percebe por meio dos sentidos, esse homem, ele descarta a ideia do transcendente, do espiritual, do sobrenatural. Só que imediatamente ele coloca alguma coisa no lugar, que sempre é assim, entendeu? O homem sempre vai eleger um Deus para adorar. Então, se não é o Deus verdadeiro, ele vai botar um falso, ele vai botar um ídolo. E o ídolo, a partir do iluminismo, é o próprio ser humano. É o homem, é a razão humana, né? Então, a partir daí, nós vamos ter o desenvolvimento de todas as ideologias que nós conhecemos hoje na atualidade. Né? Começa ali no século XVII, século XVIII, na Europa, com o movimento iluminista. E o movimento feminista, que ele surge ali já no século XIX, meados do século XIX, ele vem com essa carga de influência, né, do movimento iluminista. Então, um movimento que rompe com a autoridade das escrituras.
tá? Rompeu com a autoridade das escrituras. E qual é a autoridade agora? Tem que ter alguma autoridade, tem que estar governando as ideias. A autoridade que governa é a do próprio homem. Daí nós vamos ter o relativismo moral, né? Porque cada cabeça uma sentença. Se é o homem que determina, o homem agora é a autoridade máxima, então eu penso uma forma, você pensa de outra, cada um tem uma verdade. Então temos o fenômeno do relativismo. E a partir daí, o que nós vamos ter é esse movimento inspirado no primeiro momento pelas ideias liberais, do liberalismo político, que ali do século XVIII para o XIX era a mentalidade dominante na intelectualidade. Que é liberalismo, para quem está em casa e não sabe? Liberalismo é interessante, né? Hoje a gente vê o liberalismo no espectro da direita, né? Junto com o conservadorismo. Mas o liberalismo, quando ele nasce, ele é de esquerda, ele é revolucionário. Então, o que nós temos ali na Europa, naquele período ali, século XVII, século XVIII? Nós temos o antigo regime, que eram as monarquias absolutistas, que a gente também já estudou lá na escola, né? Então, o antigo regime é o que governa, é o que está estabelecido ali em todas as nações da Europa, né? Com o movimento iluminista, surgem várias ideias, né, várias novas teorias, e uma delas é o liberalismo político. O seu principal representante é o John Locke, né? E esse homem vai pontuar várias coisas. Ele também é revolucionário, tá? Ele rompe com a autoridade das escrituras. Tem vários pontos de contato? Tem. Com as escrituras? Tem. Então, por exemplo, o liberalismo, a base dele, como o próprio nome já diz, é a liberdade, né? Então, é o principal valor do liberalismo. Então, o liberalismo ele vai defender a liberdade, o livre mercado, né? E vai trazer essa ideia de que as pessoas são iguais e são livres. E não pode haver dentro da sociedade pessoas com privilégios. Todo mundo tem que ser igual perante a lei, né? Então, a lei tem que ser a mesma para todos. Então, é uma coisa muito bacana, né? Que a gente, no primeiro momento, a gente olha assim, poxa, 10, né? Só que existe ali, dentro da teoria, né, do liberalismo, algumas coisas que são absolutamente anticristãs. É fundamentado no relativismo, esse liberalismo? No relativismo, tudo que nasce do iluminismo relativizado. É relativizado, entendi. Porque cada um tem uma ideia. Por exemplo, a questão da moral. O liberalismo vai dizer que a liberdade é o principal valor de uma sociedade, a liberdade. Então, o conservador já não vê assim. O conservador ele vai dizer, não, a liberdade sim é muito importante, mas peraí, tem que haver um limite. Então, por isso que eu estou perguntando, é uma liberdade relativizada, no sentido de cada um tem o seu conceito de liberdade, não faz o que quer, não tem um critério moral. Não há um critério moral. Qual é a régua moral dessa liberdade? Então, uma liberdade que a princípio parece legal, falar de liberdade, mas peraí, não seria uma libertinagem, talvez? Exatamente, a coisa degringola para esse lado. Sim. Então, por exemplo, o liberal, normalmente, ele defende a liberação das drogas. Normalmente, não todos. Esses movimentos sempre são plurais, né? Não é uma coisa que todo mundo pensa igualzinho, né? Tem o cerne ali, que é igual para todos, mas cada um tem as suas variações, né? Mas, normalmente, um defensor do liberalismo político e econômico é alguém que provavelmente vai defender a liberação de drogas, legalização do aborto. A não ser se ele for liberal e conservador, né? Exatamente. Só que são coisas que não pode andar junto. Não tem como você ser liberal e conservador. Porque hoje a gente escuta isso, né? Eu sou liberal e conservador. Mas é uma contradição. Entendi. Entendeu? É porque as pessoas não conhecem, em essência, o que é o movimento. Mas não tem como você ser liberal e conservador. Né? Ou você é conservador ou você é liberal. Entendi. Entendeu? Agora, por que as pessoas fazem essa confusão? Porque existem pontos de contato, entendeu? Então,
por exemplo, a questão da liberdade é o principal valor tanto do conservador quanto do liberal. Só que de forma diferente. O liberal, ele quer uma liberdade total, o conservador não quer uma liberdade total. Entendeu? Ele acha que tem que haver um limite nessa liberdade para preservar a própria sociedade, né? Um outro ponto de contato, livre mercado. O conservador defende livre mercado, o liberal também defende. Então, existem pontos de contato e por isso que normalmente cria-se, né, essa confusão. Ah, eu sou liberal ou é conservador. Não, não tem como. Ou você é liberal ou você é conservador, né? Mas o feminismo, ele surge influenciado pelas ideias liberais, né? Que no surgimento do liberalismo, ele é um movimento revolucionário que quer mudar o status quo, né? Ele quer mudar a forma como a sociedade está organizada. E muda, né? Então vão acontecer várias revoluções, né? A principal dela, a Revolução Francesa, né? Que acontece em 1789, e ali nós temos o fim do antigo regime, acabam-se todas as monarquias absolutistas e implantam-se o quê? Em todas as nações ocidentais, praticamente, as democracias liberais, né? Democracias liberais. Então, o feminismo, ele vai se inspirar, num primeiro momento, nas ideias liberais. Então, o primeiro documento, né, produzido pelo movimento, que é a Declaração de Sentimentos, né, vai se inspirar, inclusive, na Declaração de Independência dos Estados Unidos, que é uma declaração basicamente liberal, né? Entendemos que todos os homens nascem livres e dotados de certos direitos que são inalienáveis, direito à vida, liberdade, propriedade e a busca pela felicidade. Então, as feministas ali naquele primeiro momento, da primeira onda que se chama, né, que são as sufragistas, elas produzem esse documento com a mesma inspiração. As mulheres são iguais aos homens, né? Todos são iguais diante de Deus, aos olhos de Deus, e, portanto, devem ter os mesmos direitos. E, com base nisso, elas começam a reivindicar o direito de votar, o direito à educação, porque as mulheres não podiam acessar a universidade, o direito a direitos patrimoniais, né? Porque a mulher não herdava a herança, né? Enfim, uma série de reivindicações que elas vão fazer, né? Com base nas teorias liberais, na base. Essa vai ser a grande influência no primeiro momento. Mas isso muda logo em seguida, né? Rapidinho muda. A gente vai. Isso aí, o primeiro movimento, a primeira onda do movimento acontece meado do século XIX, 1848, lá nos Estados Unidos, tem a primeira convenção, né? E as queixas são essas: a mulher quer votar, a mulher quer direito de estudar, quer direito de herdar bens, e ok. Tem alguma coisa de errado nisso? Não tem, gente. Não tem nada de errado em você lutar por uma causa que você acredita. Não tem nada de errado nisso. O problema pro crente é o que está por trás disso. Não é assim que a gente aprende na igreja? Que o problema a principal questão para o crente é a motivação, não é assim que a gente aprende? Não é nem tanto o que você faz ou deixa de fazer, mas é o que está te motivando a fazer ou deixar de fazer, né? Por quê? Porque a motivação, ela revela aquilo que está no seu coração. E é como Jesus falou, o que contamina não é o que está fora, é o que está dentro, né? Então, o problema do feminismo é o que gera ele, é o que vem por trás dele. E, em essência, o feminismo, ele é motivado por orgulho e ressentimento. Entendeu? É a mulher ressentida com Deus por ter dado ao homem a posição que ela acha que deveria ser dela. Sim. Entendeu? Eu não quero essa posição que Deus me deu. Entendeu? Sem entender que posição é essa. Exatamente. Né? Mas assim, a posição da mulher, por exemplo, a Simone de Beauvoir, ela vai falar no livro, né, O Segundo Sexo, o homem foi criado primeiro, né?
A Bíblia bota a mulher numa posição de inferioridade, porque ela foi criada para o homem e não o contrário, não o homem para a mulher, entendeu? Já na primeira onda, a Elizabeth Stanton, que é o ícone ali da primeira onda, ela também vai escrever um livro que é a Bíblia das Mulheres, onde ela vai falar a mesma coisa, né? Então, há um ressentimento. Por que a mulher tem que ter essa posição inferiorizada, né, em relação ao homem? Entende? Isso é o quê? Isso é orgulho. O nome disso é orgulho. Não, na verdade, assim, é uma ignorância, porque quando a gente olha para a Bíblia e a gente vê Jesus falando, né, que a mulher se sujeite ao marido, e o marido que ame a mulher como Cristo amou a igreja. Então, quando Sim. Jesus faz uma comparação, Jesus ele coloca numa mulher de privilégio. Acho que foi ele que começou a botar a mulher na história de forma privilegiada, né? Sim. Porque o movimento feminista até substitui a palavra, né, submissão como se fosse subserviência. São coisas diferentes. Né? Subserviência, você é pau mandado, o homem mandou, você tem que obedecer. Mas a submissão, dentro de um contexto bíblico, não é isso que Jesus está falando. Na verdade, a mulher, quando ela se submete ao homem, é porque Deus deu uma responsabilidade ao homem, e para que o homem ele exerça essa responsabilidade que Deus deu e que é pesada, e qual responsabilidade é essa? De dar sua vida pela sua mulher. De cuidar, de proteger, de prover, a responsabilidade é dele, o peso está nele, não está nela. E aí ele falou assim, ó, eu só peço que você se sujeite para que ele possa exercer a responsabilidade que eu dei a ele. Eu ser cabeça não é um privilégio, ser cabeça da família é uma responsabilidade, é um peso. É um peso. Então, na verdade, Deus, quando a gente olha para a Bíblia, colocou a mulher numa situação de segurança, de cuidado, de carinho. Não foi para desmerecer a mulher, né? Justamente. Só que aí todo o discurso que a gente escuta, não, mas a mulher submissa, é como se submissão fosse, no caso, a mulher ser menor do que o homem. Não se trata disso, né? Justamente. Não se trata disso na realidade, mas no movimento feminista, sim. É o que eles dizem, né? Se você pegar o livro das feministas, está lá, entendeu? Há uma queixa, né, com relação às escrituras, porque elas vão dizer as escrituras inferiorizam as mulheres. Há uma queixa até contra a biologia da mulher, entendeu? Por quê? Porque a mulher engravida, coisa que o homem não passa, né? Meu Deus! Então, isso para uma feminista, para a maioria, né? Volto a dizer que o movimento é plural, não é todo mundo que pensa igual. Tem feminista liberal, tem feminista marxista, tem feminista de todo tipo, tá? Então, mas assim, a grosso modo, a feminista ela vai dizer que a maternidade é um castigo. Meu Deus. É um castigo. Por quê? Porque mantém a mulher numa posição inferior ao homem, porque a mulher grávida, ela fica extremamente vulnerável, ela não pode fazer tudo que uma pessoa que não está grávida pode fazer. Ela não pode, realmente não pode, né? E depois que a criança nasce, ela fica ali totalmente entregue ao cuidado daquela criança que depende dela para tudo. Então, a feminista vê isso com olhos terríveis. Ela fala, isso é um absurdo, a biologia da mulher. Então, a raiz, a essência do movimento é esse orgulho e esse ressentimento, que é um ressentimento contra Deus, contra o Criador da natureza, o Criador das coisas como elas são, né? Então, há um ressentimento contra Deus, um orgulho, né? Porque eu não quero me sentir inferior, eu não quero essa posição secundária, né? Elas usam muito esse termo, a mulher é secundária. Eu não quero essa posição, eu quero estar aonde ele está. Eu quero a posição do homem. Manda ela para a guerra, então. Exatamente. Ninguém quer. Ninguém quer. Nessas horas nós não querem. Né? Mas a questão é essa, entendeu? Então, para o cristão, o feminismo é uma coisa absolutamente inconcebível. Não cabe. E você acha que o discurso feminista tem influenciado as pessoas dentro da igreja? Ah, muito. E por que você acha isso? Muito. Por quê? Porque é uma força cultural. Né? O discurso feminista, ele está em toda parte. Você está na internet, está no filme, está na série, está na música, está em todas as partes. Né? Está no jornal, está numa revista, está em qualquer lugar. Para onde você olhar,
ele está lá, entendeu? Está na escola, está nas universidades. Então, não tem para onde correr, né? E é uma força muito grande dessa argumentação, porque parece fazer muito sentido, como a gente falou aqui no início, né? Existe ali uma base que você pode usar e ela é real, ela está na realidade, e eu posso usar essa argumentação para defender o movimento. Só que, como eu disse, né, a base do movimento, o fundamento dele, para o cristão, não é aceitável. Para o mundão lá fora, pode ser. Porque orgulho para o mundo, tá tudo certo, gente. Né? Mas para o cristão, não. O cristão é chamado a ser servo. Então, como é que a mulher cristã pode pensar assim, eu não quero me submeter ao meu marido, eu não quero ser submissa ao meu marido, eu não quero essa posição, né, inferior. Mas aí não tem problema nenhum em se submeter a um patrão. Sim. Entendeu? Aí ela vai obedecer ao patrão, ela vai dizer sim, senhor, para esse homem, ela vai tomar bronca desse homem, porque ele não tem carinho nenhum por ela, não está nem aí para ela, né? Se tiver que dar bronca até na frente de outras pessoas, vai dar. No final das contas, dá até uma carta de demissão, demite ela, bota a outra no lugar, sem a menor consideração. E a mulher atura isso tudo em troca de um salário. Sim. Entendeu? Aí, quer dizer, ao patrão, tudo certo. Ao marido, não. Eu não posso ser submissa ao meu marido, que me ama, que cuida de mim, que me protege, que me sustenta, entendeu? Que provê as minhas necessidades, que me ama, que está preocupado comigo. Não, ao meu marido de jeito nenhum, mas ao patrão eu posso me submeter. Então é uma coisa assim, contraditória, não faz o menor sentido, mas dentro do movimento há toda uma argumentação que vai dizer, não, mas a mulher, quando está aturando o patrão, é a liberdade dela, entendeu? Mas e quando a mulher se submete ao marido, também não é a liberdade dela? É a liberdade dela, entendeu? Só que a gente precisa educar a igreja, entendeu? Com essas questões. A igreja tem feito isso? Você acha que tem feito um papel legal? Eu acredito que tem algumas iniciativas, né? Porque hoje não tem como. Eu acredito, sabe, Alexandre, que a gente chegou num ponto que ou o negócio destrói de vez, ou a gente entra num movimento de retorno, sabe? Eu já vejo alguns movimentos de retorno. Tem na internet um canal de uma mulher americana, acho que ela é americana, eu acho até que ela foi Miss lá nos Estados Unidos, de algum daqueles estados lá dos Estados Unidos, e ela é mãe, acho que de 7 filhos, muito bonita ela, e ela faz vários vídeos para o YouTube cozinhando com os filhos, tudo assim, um no braço, nas pernas, entendeu? E ela lá cozinhando, fazendo as comidas, e ela planta, né? E vai lá, ensina os filhos a colher, e faz. Isso é o quê? Isso é um movimento de retorno, entendeu? E a mulher tem uma quantidade gigantesca de seguidores. Por quê? Porque as pessoas não aguentam mais isso, entendeu? Há um pessoal que não suporta mais, né? Esse discurso de ódio, de conflito, porque o movimento feminista, assim como todas as ideologias que surgem ali do iluminismo, eles são muito desagregadores, entende? São movimentos que, principalmente o que vem do marxismo, né, do socialismo ali, são movimentos que geram propositadamente conflitos dentro da sociedade, levantam um grupo contra o outro, né? Então é o pobre contra o rico, a mulher contra o homem, o negro contra o branco e por aí vai, entendeu? O gay contra o hétero e isso não acaba. Então isso vai se instalando dentro da sociedade um ambiente de conflito que gera realmente um caos, entendeu? Então, chega um ponto que as pessoas não aguentam mais, entendeu? Então, eu acho que está havendo um movimento de retorno e eu acredito que existem, sim, iniciativas dentro da igreja, mas eu acho que ainda está muito incipiente, né? Está muito... precisa aprofundar mais isso aí, entendeu? Eu particularmente, tenho percebido que os líderes ainda têm medo de falar sobre o assunto. Muito medo. Até quando eles vão falar, por exemplo, do homem, da submissão,
eles fazem um malabarismo para falar disso, com cuidado, pisando em ovos, né? Isso. Porque eles ficam com medo de ser julgados e tal. Eu acho que dessa forma você não consegue mudar a mentalidade de ninguém. Você tem que ser assertivo, tem que ser claro, tem que falar A, B, C, D. E eu fui pregar em várias igrejas, né? A família, congresso de família, vai lá pregar e tal. Do pastor já me conhece, sabe que eu falo mesmo. E fala assim, ó, pega leve, não entra em alguns assuntos não, tal, porque a igreja tá, né, pode dar problema, polêmica, vamos evitar polêmica. Cara, o que já me recomendaram de não entrar em polêmica, como se isso fosse uma coisa ruim. A pessoa mais polêmica que já existiu na história foi Jesus. Foi Jesus. Quando você prega o evangelho, o que é polêmica? É você dividir ideias. Quando você prega o evangelho, você está criando polêmica. É impossível você ser verdadeiro e você não criar polêmica. Então, quando o pastor fala não cria polêmica, não seja polêmico, ele está querendo dizer o seguinte: fale o que os outros querem ouvir. Né? É o politicamente correto. Eu já sei que o pastor, quando ele é politicamente correto, quando ele fala assim, não cria polêmica não, né? Só prega uma palavra de alento, tal. Então, assim, eu vejo que isso está acontecendo muito e as pessoas estão muito alienadas. No próprio Ministério de Família, Departamento do Ministério de Família, pô, se o departamento é de família e sabe que essas ideologias estão destruindo as famílias, eles deveriam ter um conhecimento aprofundado sobre essas ideologias. Agora, pergunta para esses líderes de família se eles sabem o que é marxismo cultural, feminismo, eles não sabem. Não sabem. Então, assim, eu vejo que a igreja ainda está, embora tenha algumas iniciativas de alguns líderes e tal, a gente vê, mas ainda está muito alienada, né, desse assunto. Muito mesmo. E é como você disse, muitos não querem tocar nesse ponto e muitos são, vamos dizer assim, caminham junto, às vezes, com algumas dessas ideologias, entendeu? Exatamente. Então, o negócio fica pior ainda, né? Então, a gente... porque essa influência, ela pega todo mundo, entendeu? Você está dentro, é como o peixe dentro da água. A cultura é isso, é um peixe dentro da água. Você está dentro desse ambiente e no meio dessas ideias, a gente transita no meio delas, a gente nem percebe. É o dia a dia, né? Então, eu me lembro, por exemplo, quando eu era criança, o meu pai dizendo assim, não, você tem que trabalhar, não pode depender de homem. De onde vinha esse discurso? Né? Há 30 anos atrás, 40 anos atrás, né? Entendeu? E a minha mãe sempre dependeu do meu pai. Né? Então, qual é o problema da mulher depender do homem? Sim. Entendeu? Mas é o quê? É o discurso feminista que vai entrando e vai tomando conta de tudo, né? Então, não só do feminismo. E é como você disse, a igreja precisa ter conhecimento dessas ideologias, entender, né? Por exemplo, se você pegar, tem um vídeo na internet também de uma trans, né? Uma mulher trans que ele fala ali, eu nunca sei chamar se é ele, se é ela, minha cabeça fica bugada. Ele falando, é um vídeo conhecido, bem famoso, onde ele fala, o movimento LGBT quer destruir a família? Sim. Entendeu? Ele fala abertamente no movimento, já viu? Já vi. É Amanda Palha, se não me engano, o nome dessa trans. Então, depois você pesquisa lá. Amanda Palha, ela fala abertamente, o movimento LGBT quer destruir a família? Sim, quer. Entendeu? Por quê? Porque eles entendem que a família é vamos dizer assim, a instituição por excelência para manter o tal do patriarcado, que seria o governo do homem, a autoridade do homem sobre a família, entendeu? Então, isso tem que ser destruído na cabeça da feminista, entendeu? Então, como que é cristão, lida com isso? A gente não pode aceitar um negócio desse. Então, uma mulher cristã que abre a boca e diz assim, eu sou feminista, a gente precisa, em primeiro lugar, sentar com essa pessoa e falar assim, me diz então o que é isso, o que isso significa para você? Quando você diz que você é feminista, o que você quer dizer com isso? Né? Quais são as pautas que você concorda com o movimento? E vai tentar dialogar com essa mulher, com essa jovem, tentar entender o que está passando pela cabeça dela. Se é só fruto de uma influência cultural ou se é fruto de uma dor, porque as dores são reais, tá? Às vezes sofreu abuso, ouviu a mãe passar por uma história de abuso e aí cria
né, aquela resistência com o homem, e aí vem um movimento que diz: o homem é o inimigo, o homem é mau, o homem é o opressor. Caramba, casa, tá entendendo? Casa. A minha dor com esse discurso casa. E aí a mulher abraça, às vezes, o movimento. Por quê? Porque ela se sente acolhida por aquele discurso. Sim. Entendeu? Por causa de uma dor. Mas aí você, como cristã, a gente precisa fazer uma avaliação, entendeu? Porque dores todo mundo carrega, em algum nível, né, em alguma medida. Todos carregamos dores, não somente mulheres, homens também, né? Da mesma forma que homens são muitas vezes perpetradores, né, de violência contra a mulher, tem mulheres que também são contra homens. Né? Assim como tem mulheres que fazem violência contra criança, contra idosos. Gente, a mulher é tão capaz de violência quanto qualquer homem, né? Mas o feminismo vai dizer que não. A mulher é sempre vista como uma vítima e o homem é sempre visto como um algoz, um opressor, entendeu? Então, isso é uma imagem distorcida que a igreja precisa desfazer. Sim. Entendeu? E é trabalho da igreja, da liderança, dos líderes, dos pastores, desconstruir, né, essa imagem que o movimento cria, né, dentro da sociedade, que o homem é um opressor e a mulher é uma eterna vítima, né? Porque isso aí, para a igreja, causa realmente problemas sérios, né? A gente teve contato com uma mulher, né, num dos nossos cursos, em que na aula sobre feminismo, ela falou assim: Marcela, me diz uma coisa, eu comprei um terreno com meu dinheiro, ó, já começa assim, eu comprei um terreno com meu dinheiro. Quando eu fui pegar a certidão, né, a escritura, o nome do meu marido veio antes do meu. Você acha isso certo? Que isso? Aí você pensa assim, gente, que bobagem, mas não é bobagem. Na cabeça dela não é. Gente. Na cabeça dela aquilo não é. Aí a questão que fica é: por que essa mulher se incomoda tanto, né? Do nome do marido. É do marido dela, que é parceiro de vida, que no caso é uma só carne. Se é um só, que diferença faz o nome de quem está na frente, né? Eu penso assim, para mim é muito fácil ver isso, mas para ela não é. Entendeu? E a gente precisa sentar com essa mulher e tentar entender qual é a raiz. Se é simplesmente uma influência cultural, né, que foi ali semeada na mente dela ao longo de toda a vida e forma, Alexandre, uma fortaleza, né? Aquilo é alimentado dia após dia, dia após dia, dia após dia. Aquela ideia se torna uma fortaleza na mente. Para quebrar isso, não é assim, entendeu? Dá trabalho, exige muita renúncia, né? E muito sacrifício. E a gente tem que tentar entender essa mulher, entendeu? Sentar com ela, mas por quê? Você não consegue ver o orgulho nessa fala? Você não consegue perceber? Porque é nítido. Sim. Por que o meu nome tem que estar na frente? Por que o nome do marido na frente me incomoda tanto? Entendeu? Então, a gente precisa fazer um exame, um raio-x, sabe? E a igreja está cheia de mulheres feministas, entendeu? E é trabalho da igreja lidar com isso, mas lidar de forma inteligente, consciente e com conhecimento. Você tem que saber o que é o movimento, saber as origens, saber o que está por trás, saber quais são as intenções, porque o movimento, ele nasce com essas reivindicações que parecem muito justas, né? A mulher votar, a mulher ter direito patrimonial, direito à educação, mas depois o negócio muda e muda muito, né? Já na segunda onda, por volta ali, meados do século XX já, cerca de 100 anos depois, as pautas já são outras, né? Então, nós vamos ter, na segunda onda, qual é a pauta? A pauta é: eu quero ser promíscua e não quero sofrer nenhum tipo de condenação moral por isso, entendeu? Se o homem que pega todas as mulheres é o garanhão, por que eu, quando pego todos os homens, eu sou a vadia? Não quero ser a vadia, eu quero ser
a garanhona também, entendeu? Então, a mulher está reivindicando os direitos de ser promíscua e não sofrer nenhum tipo de condenação moral, de ser irresponsável, de agir com irresponsabilidade com a questão da prática sexual, e ela não quer ser condenada por isso, entendeu? A outra pauta é o direito ao aborto legal. Eu quero ter o direito de me livrar da consequência da minha irresponsabilidade. Eu fui irresponsável e isso teve uma consequência, e eu quero me livrar dessa consequência, que é um bebê, que é uma vida, uma criança, né? E o direito do divórcio, o divórcio facilitado. Eu quero me livrar, né, desse casamento, né? E sem nenhuma dificuldade. Tudo isso foi alcançado. Tudo isso foi alcançado, entendeu? E a terceira onda, que já é contemporânea, que é o que a gente vive, que já é um passo além, adiante, que é a ideologia de gênero, né? Desconstrução das identidades. Mulher não existe, é uma coisa inventada pelos homens, não existe natureza feminina, não existe nada disso. Tudo isso é invenção dos homens que querem manter as mulheres debaixo de opressão, né? Então, é um movimento muito, eu diria assim, satânico. É um termo que a gente tem que pensar Diabólico. duas vezes, mas porque destrói a família, não pode ser de Deus uma coisa isso, dessa. e se você olhar, qual é a história, né, de Satanás? Ele olhou para Deus, que era a autoridade, né, estabelecido, que é Deus. Ele olha para Deus e fala: eu quero esse lugar, eu quero estar aí, eu quero esse trono para mim, eu quero ser essa autoridade. E qual é a base do movimento feminista? A mesma. Entendeu? Inclusive, Satanás disse isso para Eva, né? Falou: olha, você não precisa de Deus, você pode comer do fruto, você vai poder conhecer o bem e o mal e tal. Isso, vai ser autônoma. Esse desejo de independência, autonomia, é o cerne do feminismo, entendeu? Professora, tem tanta pergunta para te fazer, você vai ter que voltar aqui para a gente poder fazer. É verdade. O produtor já levantou a mão ali, que está acabando o tempo. Tá no tempo. Mas eu vou te fazer uma última pergunta. Tá. Você falou com relação à igreja, né? O quanto isso pode ser prejudicial. Mas mesmo para quem não é cristão, esse movimento feminista pode atrapalhar e muito, né? Porque esse desejo de independência, eu tenho visto que isso tem destruído muitos casamentos. Porque eu acho que o homem não é independente da mulher e a mulher não é independente do homem, eles se complementam. Precisa mandar juntos. Então, a partir do momento que tem seja homem ou mulher, e quer ser independente, você está jogando fora o seu casamento, a sua família. Então, talvez a solução seria mostrar isso para essas pessoas, porque, assim, sendo bem prático no meu dia a dia, de todas as mulheres feministas que eu conheço e que são casadas, todas são infelizes, sem exceção. Eu não consigo te apontar uma, se você conhecer alguém, você pode até falar. Não. Eu não conheço uma que fala assim: não, eu sou bem no meu casamento, sou feliz no meu casamento, a minha família é estruturada, os meus filhos são de valores. Eu não conheço. Olha, eu conheço muita gente, né? Então, o que você diria para essas mulheres, né, com relação a essa questão? Eu diria o seguinte: a gente precisa ter boa vontade, né? Na hora de pensar esses temas. O problema é que hoje existe uma resistência tão grande com relação ao evangelho que a maioria das feministas não está disposta a ouvir uma contra-argumentação, um outro ponto de vista, né? Quando a gente chega ali com a palavra de Deus, você já é um fascista, você já é, entendeu, um opressor, entendeu? Então, quando não tem diálogo, não tem crescimento. Então, eu diria para essa mulher parar e ouvir, entende? Ouça, dá uma oportunidade de você ouvir um contraponto, de você ouvir uma outra abordagem, né? E faz uma crítica honesta, tá? Esse movimento, a defesa dele tem trazido para a minha vida aquilo que eu espero, né? Faça essa crítica, né? E será que de uma outra forma, né, não seria uma experiência mais positiva,
né? Mas aí é preciso, como eu te falei, precisa de boa vontade. E hoje é difícil, boa vontade hoje está difícil, nesse mundo aí fora. Tá muito Verdade, difícil. professora. As pessoas estão muito intolerantes, muito intolerantes. E às vezes até mesmo dentro da igreja. A gente vê muita essa intolerância também, né? Porque, por exemplo, quando você ouve muitas vezes dentro da igreja a palavra feminismo, você já vê as pessoas rangendo os dentes, entendeu? Então, tem que haver também uma moderação da nossa parte. A gente precisa moderar os ânimos, entendeu? Não se arme tão rapidamente. É um movimento anticristão? Sim. É um movimento anti-bíblia? Sim, entendeu? É um movimento que quer destruir aquilo que Deus criou? Sim, tudo isso é verdade. Mas vamos com calma, né? Por quê? Porque são pessoas reais que estão ali, né? São pessoas reais, são pessoas que muitas vezes, como eu te falei, carregam dores, lutas, né, experiências, e que a gente precisa ter amor na hora de lidar com essas pessoas. A gente precisa amar essas pessoas, não agir com elas como elas costumam agir conosco, né? Com pau e pedra na mão. Que a recíproca não é verdadeira, né? Mas a gente está aqui para fazer a diferença, né? Para ser sal e para ser luz. Se for para agir como todo mundo, não precisa ser cristão, não é verdade? Então, eu acredito que o caminho é esse, moderação. Verdade. Professora, quero te agradecer muito, tá, ter vindo aqui. Espero que não seja a primeira vez. Você retorne, porque eu queria perguntar sobre o link do marxismo com o feminismo. Tem muita pergunta aqui para fazer. Sim. E eu preciso fazer numa outra oportunidade. Tá certo. Tá? Mas eu vou deixar uns minutinhos para você deixar a sua rede social, dar alguma mensagem que você quiser. Só olhar para aquela câmera ali. Então tá bom. No Instagram, a gente está lá, né, com o nosso perfil, Marcela B. Dantas. Né? E no Facebook acho que é a mesma coisa também, agora eu realmente não me lembro, mas a gente está ali aberto, né, para quem quiser mandar um direct, conversar com a gente, né? A gente tem alguns materiais que a gente disponibiliza também, se você tiver algum interesse, a gente conversa lá, tá? E eu quero agradecer, Alexandre, por essa oportunidade tão preciosa, tão rica, tá? Tá ótimo. Professora, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço.